Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, hoje aqui com a presença do ilustre David Sharp, veio conhecer meu apartamento, meu estúdio, tomamos um amém, né, que é a bebida da família do Jorge Jesus. Abençoada, né, por Jorge Jesus. Amém, rapaz, amém. E a gente fez um churrasquinho, assistimos a Champions League, podemos falar aqui um pouquinho também. Cara, todo jogo decisivo que tem time italiano, eu vou falar uma coisa pra você. Os caras gostam de amarrar o jogo, fazer uma retranca, já percebeu? Pô, demais, né? E final de Champions costuma sempre ser assim, brigado, pegado e com pouco futebol, né? Final única, assim, eu não curto e a gente... Os caras ficam meio travados por ser final única, né? Porque não quer se expor muito e tal. Ainda mais time italiano, como você falou, uma retranca, marcando cada espaço, cada milímetro do campo. E a gente faz questão de imitar aqui também, né? Então, nada a ver. Esse futebol não é o que eu curto muito, não. Galera, a gente tá chegando aqui para falar também notícias do Mengão, jogo, né, importante amanhã contra o Grêmio. Ele vai estar também falando aqui um pouquinho sobre essa rodada. A gente vai ter aí alguns jogos importantes rolando nessa rodada. O Flamengo pode se aproximar ainda mais da galera de cima. E eu chego aqui, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E claro, né, convidar você a também se inscrever e acompanhar o conteúdo do canal Antenados na Jogada, porque torcemos sem parar. O homem das perguntas ácidas nas coletivas de imprensa. Ele não sabe, mas aqui foi intencional, era uma entrevista com David Sharp. O que acontece, David Sharp, que você é odiado por alguns treinadores? Ô Papa, a verdade precisa ser perguntada, né? A gente tem que perguntar a verdade. Eu sou jornalista, você também é. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente tem que fazer o trabalho como a gente se propõe, certo? Eu acho que o jornalismo, quando eu era criança ainda, acompanhava futebol, fanático e tudo mais, a gente via sempre o quê? As mesmas respostas dos jogadores, dos técnicos, as mesmas declarações. Mas isso é muito baseado também por quê? Porque sempre são as mesmas perguntas, aquelas perguntas, né, que parece que você tá com a vitrola arranhada ali, né? O disco tá quebrado. Então, a gente tem que fazer perguntas diferentes, perguntas que incomodem no bom sentido, que tirem o cara da zona de conforto e que faça, né, eles falarem coisas que a torcida quer saber, né? Então, nós somos basicamente um elo entre torcida e os caras, os personagens. Nós somos o elo, jornalistas. Então, é isso, é fazer o que a torcida, perguntar o que a torcida quer saber. E aí eu queria te perguntar com relação a... Eu vi torcedores do Fluminense te marcando, reclamando. Você virou persona não grata lá na coletiva do Fluminense. Você está proibido de ir na coletiva do Fluminense. Vou te fazer essa primeira pergunta. Se você está proibido de ir na coletiva do Fluminense, o que foi que você falou que incomodou tanto eles, que eu não cheguei a ficar sabendo, não lembro qual foi a pergunta. E parece que na do Corinthians também você não é bem-vindo lá porque você incomodou o Luxemburgo. O professor. Então, quem mais? Em quais coletivas você já não é bem-vindo? Essa do Fluminense, acho que o Caô, né, vou falar bem carioquês aqui, estamos com a camisa aqui do Biscoito Globo bem carioca, começou quando o Fluminense foi campeão carioca, em cima do Flamengo esse ano, e eu perguntei lá pro Diniz duas coisas. A primeira, acho que ele não gostou mais. E o pior é que não sabe, você nem tem um time assumido. Assim. Não assumo porque a gente sabe como é que é as redes sociais, a lacração, né? Exatamente. Enfim, eu perguntei pra ele se ele tinha tomado nó tático no primeiro jogo do Vitor Pereira, porque o Flamengo foi superior, bem superior naquele primeiro jogo. No segundo foi ridículo, mas no primeiro o Flamengo foi superior. Então pedi pra ele descrever pra mim, pra nós, né, o duelo tático com o Vitor Pereira, que nem era mais técnico do Flamengo, já tinha sido demitido. E depois eu perguntei se o Flamengo, no segundo jogo, não soube explorar aquele lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Felipe Melo e o Marcelo. E ele ficou doido, né? Tanto que um mês depois, na entrevista do River Plate, Fluminense e River Plate, que foi uma goleada no Maracanã agora há pouco tempo, ele lembrou disso. Ele me viu lá, eu perguntei, ele guardou tudo, respondeu, aí no final... E hoje, você acha que o River também não soube explorar o nosso lado esquerdo lá com o Marcelo? Ele guardou um mês depois, você vê que ele não esqueceu. E aí já complicou. O assessor de imprensa me chamou no canto, mas, cara, comigo...
A parada é que eu sou... eu não quero falar que eu sou casca agora, não é isso, mas assim, sabe carne de pescoço, papo? Os caras não vão me intimidar, sabe isso? Assim, acho que eu faço o meu trabalho, não desrespeito ninguém, pergunto o que eu acho que eu tenho que perguntar com educação, e é isso, os caras respondem o que eles quiserem. Por isso quando vem aquela história de, o David Sharp foi jantado, não sei o quê, toma distraído, não tem nada disso, gente. É muito mimimi, a gente pergunta o que a gente quer com respeito, o cara responde o que ele quiser com respeito e fica. Eu vi um pessoal falando aí de Marcos Braz, que te chamou de palhaço, ele falou de palhaçada das notícias que estão saindo. Ele não te chamou de palhaço em momento algum? Momento nenhum. Aí tem sempre uns Até porque se chamasse que eu conheço o David, ele responde na lata. Na lata, lógico. Eu falei, essas notícias estão saindo. Quando o Marcos Braz falou, que o São Paulo entregou o cargo, eu falei, entregou o cargo é uma notícia que saiu, eu não tô afirmando isso. Isso é uma palhaçada. Eu falei, tudo bem, mas é uma notícia que saiu. Então vamos pra frente. Marcos Braz é outro que me conhece também e me respeita, hein? Me respeita, porque teve uma vez, o Papa, Marcos não, Papa. Quando teve um jogo do... Eu continuo gordinho, ele tá emagrecendo. Mas você vai ficar no shape agora. Projeto Shape. Shape, sarado. O Marcos Braz, eu perguntei pra ele, agora nesses últimos jogos do Flamengo, acho que foi contra o Fluminense, inclusive, você vai falar? Porque eu tô ali bem embaixo dele, ali na cabine, né, que ele fica, no camarote do Braz e do Spindle. Aí ele, inclusive, cara, vou dar uma notícia aqui em primeira mão, pode? Por favor. Marcos Braz arrebentou a parede drywall do negócio com um soco. Qual parede? A parede da cabine lá, do camarote que eles ficam. Um buraco na parede. Sério? Que isso? Por quê? Ou comemorando ou puto, né? Não, deve ter sido comemorando que o Flamengo ganhou o jogo. Não, mas não foi naquele jogo, não sei qual foi o jogo, mas realmente a informação é essa. Deve ter sido naquele no próximo, buraco na parede, uma coisa assim. O Flamengo tem ganho os jogos, então deve ser comemoração, né? A gente espera que sim, mas o Marcos Braz tá meio apático comemorando, né? Tá estranho, porque o Spindle pula pra caramba, Marcos Braz tá ali, esquisito. Mas enfim, eu perguntei pra ele, Marcos, você vai dar entrevista? Assim, perguntei pelo vidro, né? Aí ele falou, não, né? Tipo, tudo em gesto. Aí ele bateu no vidro assim, eu falei, tá bom, bateu no vidro, eu olhei assim, aí ele começou a dar explicação assim, não, porque se eu tiver que falar, eu entendi isso, né, porque de longe, assim, pelo vidro, se eu tiver que falar com você, vou ter que falar com todo mundo, não sei o quê, fez um gesto lá de libras que não ficou tão claro, mas acredito que tenha sido isso. Esse é o David Sharp, a gente começou o nosso vídeo aqui mostrando um pouquinho do que é o David Sharp. Quais seriam os vídeos, assim, pro pessoal ver que no teu canal que iriam gostar, se divertir? Você lembra mais ou menos o nome pra galera procurar? Cara, eu acho que um que ficou bem conhecido foi esse do Marcos Braz, quando o Flamengo perdeu a Taça Rio pro Fluminense em 2020. Lembra que foi nos pênaltis? O Flamengo Lembro. Que eu entrevistei a ele foi exclusivo, só eu. E eu perguntei se o Flamengo tinha entregado o jogo pra ter 2 jogos finais, pra forçar a final. Você pede também. E ele ficou doido, ele também falou, isso é uma brincadeira de mau gosto, não sei o quê. Esse é um, e inclusive nosso amigo Peronomútil Benjamin Bach reproduziu na época no Fox Sports Rádio esse vídeo aí. Enfim, deu uma repercussão muito grande, tá aí no canal. E tem outros também, tem entrevista exclusiva com o Marcos Braz no Olha Quem Fala Futebol Raiz, que ele... Eu fui o único que perguntou pro Marcos. Eu falei, ô Marcos, o que eu falo de você nos vídeos, eu tenho que falar aqui pessoalmente na sua cara, porque é coisa de homem isso, né? Então é importante que você saiba o que eu falo, as minhas críticas. Eu falei tudo. Cara, não tem... É o Papa, mas quem não tem papas na língua aqui... Qual é, rapaz? Qual é? A minha entrevista com ele foi boa também. Foi boa também. Não tô desvalorizando. E aquela do... E coletiva de imprensa? O pessoal procura o quê? Procura muito essa do Diniz aí, né? Diniz, Luxemburgo. Até o Casemiro reagiu. Caraca, tá ficando conhecido. Vamos reverter esse inscrito, né? Espero que sim, tomara. Tentar reverter esse inscrito. Bem, vamos lá. Eu queria falar aqui, pra gente começar, agradecer a Steak que tá com a gente aí, né? Hoje mesmo, a minha esposa falou, eu quero fazer uma fezinha. Você viu ela falando lá em cima qual o resultado que ela botou? Mandou você botar, inclusive, né? Resultado exato. 1-0... Manchester City. Ela cravou 1-0 Manchester City. Eu fiz a conta pra ela na Stake, botei lá o meu código promocional, ela ganhou 100% de bônus. E ela jogou lá, cara. Vitória do Manchester City e também o placar exato 1-0, se deu bem. Mas como a gente tava falando, jogo chato, né, meu irmão? Como é chato quando tem time italiano envolvido. Não é nada contra os italianos, mas os caras amarram o jogo de uma forma tal. E vou te falar uma coisa, parabéns ao Guardiola e tal, mas também nada demais, né?
O Guardiola é um cara que faz os times jogarem muito competitivamente, mas essa história de que os times jogam muito bonito, acho que é um pouco marketing também, né? Marketing. Eu acho que é um pouco marketing, porque de fato não dá pra contestar. A gente seria muito hater se falasse que o Guardiola é um mau treinador, não é isso? Não é isso. Só falo que o pessoal fala que porque ele é mágico, que os times... Pô, pelo amor de Deus. Orçamentos bilionários, ele contrata quem ele quer, ou seja, muito mais fácil. É um excelente treinador. E são times competitivos, mas assim, falar que times mágicos que jogam por música, assim, também eu acho que é um pouco exagerado. Poderia ter tido um jogo muito melhor hoje, por exemplo. Ganhar muito mais fácil. Bem, vamos lá. Essa rodada, então, do Brasileirão, você acredita que o Flamengo possa, apesar de que eles vêm com o Soares, eles têm algumas mudanças que eu trouxe e vazaram para mim algumas coisas do treino fechado do Grêmio, eu trouxe aqui ontem. Eles vêm com alguns desfalques, vêm com 2 alas aí, né? E aí o que eu te falar, você acha que essa rodada é uma rodada para o Flamengo conseguir ainda sair dessa sequência de jogos no Maracanã? Porque o Flamengo teve com o mando do Vasco, mas foi no Maracanã. Então o Flamengo conseguiu uma sequência de jogos, tanto na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, enorme. E o Flamengo sai com uma vantagem muito grande dessa sequência, né? Sai com uma vantagem muito grande e uma sequência muito importante, né? Que a gente estava falando aqui. O Flamengo pegou na mesma semana praticamente o Cruzeiro em casa, não foi um bom resultado, empatou, mas depois só vitória, né? Em jogos difíceis. O Fluminense na Copa do Brasil ganhou, eliminou o Fluminense. O Vasco no Campeonato Brasileiro atropelou o Vasco. Que conta como um jogo fora, então ele recuperou aquele empate com o Cruzeiro. Sim, exato. Mas clássico é sempre campo neutro, digamos assim, né? Porque é rival direto, assim, tal, daqui do Rio. Mas enfim, jogo fora de casa, de fato. E depois a vitória contra o Racing, né? Que a gente sabe, não foi um excelente jogo do Flamengo. O Flamengo não massacrou, não dominou. Mas assim, é um time argentino e o Flamengo fez o que precisava ser feito. Ganhar, não é isso? E exatamente, consolidar uma classificação que não está 100% garantida, mas é questão matemática apenas, né? O Flamengo ainda tem chance de passar em primeiro, né? Exatamente. E aí eu ia te falar isso. Você tem aí a rodada pra gente ver o que tá acontecendo. Tem jogo importante, tem Botafogo, né? Corinthians tá empatando com o Cuiabá. Não interessa muito, é lá embaixo, né? 0x0. Atlético, nesse momento que a gente tá gravando aqui, Atlético 1x1. Aí interessa. Bragantino 1x1. Resultado bom pro Flamengo. Bahia 1x1 com o Cruzeiro. E aí nós temos na rodada ainda o Botafogo com Fortaleza. Acho que um empatezinho aí pode acontecer, até mesmo uma vitória do Fortaleza. Fortaleza, apesar de ter rateado contra aquele time fraco, né, na Libertadores, né? Fortaleza, cara, tem um bom time, mas parece que esses times rateiam, né, cara, com jogos assim bobos, né? Na Sul-Americana. Na Sul-Americana. Pois é. O Fortaleza tem um bom time, excelente treinador, né? O Vojvoda dispensa comentário. Você concorda que rateou um jogo bobo? Com certeza. Estudiantes Mérida, né? Um time fraquíssimo, realmente. Perdeu. Mas o Fortaleza, o trabalho é muito bom. Você vê que eu tô com o Fortaleza tão bem na minha cabeça que eu falei Libertadores, porque o Fortaleza merecia ter ido pra Libertadores, né? E foi, né? Foi eliminado pelo Cerro Porteño na primeira fase. Na pré-Libertadores, eu sei, eu tô falando assim, merecia ter ido pra fase de grupos da Libertadores. Sim, com certeza. Você vê que o Fortaleza dá mole, né? Era pro Fortaleza estar na fase de grupos e esse jogo de hoje retrata uma disputa interessante, cara. Que se você se recordar, a disputa para ver quem ia para pré-Libertadores ano passado era Botafogo e Fortaleza. É verdade. O Botafogo acabou tomando de 3x0 lá do Atlético Paranaense, que o eliminou agora da Copa do Brasil, né? Então, de fato... E aí entrou o Fortaleza para pré-Libertadores. Eu acho que o Fortaleza merecia ter participado da Libertadores e por causa dessas rateadas aí, bobeiras que o Fortaleza tem, acaba ficando de fora da Libertadores e na Sul-Americana, né? Que rateada contra o Independiente, como é que é? Independiente Mérida, né? Estudiantes Mérida. Estudiantes de Mérida. Estudiantes Mérida, um time fraquíssimo. Então temos, qual outro jogo interessante que nós temos? Hoje acaba assim, amanhã tem Cruzeiro e Fortaleza. Não, perdão, estou vendo Fortaleza, só os jogos do Fortaleza. No Brasileirão, na tabela. O Cruzeiro joga com já tá jogando com Bahia 1x1, São Paulo e Palmeiras, esse jogo é bom pro Flamengo também, um empatezinho aí é muito bom. O Atlético Paranaense já tá lá em cima também, né? Então, o América Mineiro pode ganhar aqui em casa. Essa rodada é boa pro Flamengo, hein, cara? Sim. O único jogo aí que mesmo assim o Fluminense costuma se complicar aí com esses times pequenos, entre aspas, o Goiás fora de casa também querendo se recuperar. Eu acho que é uma rodada boa pro Flamengo se o Flamengo vencer, hein? Muito boa, né? O Flamengo tá ali próximo já. E muita gente falando, o Flamengo tá a 3 pontos do Palmeiras, porque todo mundo mirando no Palmeiras como
o grande favorito a conquistar esse título. A verdade é que todo mundo sabe que o Botafogo, eu sei que você fala para todos os públicos, mas o Botafogo é cavalo paraguaio, né? Você não pode falar isso, mas a gente fala aqui porque aqui a gente não tem papas na língua. Bem, vamos lá. Eu quero falar com vocês. Olha só, não sei se você ficou sabendo, o Arrascaeta deu de presente, rapaz, uma camisa do Flamengo, né, para o Federico Valverde do Real Madrid. Olha aí, galera. Olha que top. E ele agradeceu o Arrascaeta, graças amigos G10 de Arrascaeta, né, pelo presente, pelo manto sagrado. Caía bem, hein? Né? Federico Valverde, no Mengão. Dá falta muito, né, pra sair de lá, né? Falta bastante. Mas eu vou te falar, muitos vão me cornetar e tal, mas eu acho o Arrascaeta mais jogador que o Valverde. Ah, com certeza, com certeza. Tecnicamente falando, mas pensando num substituto. Mais apurado, O Valverde é um jogador mais intenso, um jogador mais padrão Europa, com mais preparo físico, mais disposição e tudo mais. Agora, tecnicamente, em termos de genialidade, o Arrascaeta é superior, hein? Mas a gente sabe que o Flamengo precisa de um substituto para ele, para o Everton Ribeiro. A gente já tem o Matheus França muito bem, tem o Matheus Gonçalves, né? O Vitor Hugo faz muito bem aquelas funções ali também todas no meio de campo. Acho que o Vitor Hugo é muito polivalente, é muito bom. Faz gol também, como fez, como decidiu. É um cara que tem arremate também. Mas eu queria falar sobre a questão do De La Cruz, né, que ele pode jogar a Libertadores, sim. Tinha gente preocupada, perguntando se ele podia jogar ou não a Libertadores. Agora, a partir da fase de oitavas, ele já pode ser inscrito mesmo ele tendo jogado no River Plate, tá? Eu já tinha falado sobre isso. Então, o Flamengo pode contratar. A questão que as pessoas estão noticiando agora, mas que a gente já falou desde ontem, acho que eu te falei. Aí você, sério mesmo? Eu falei, cara. E você foi procurar saber. Eu vou passar o microfone para você, porque você conversou com uma pessoa lá da Argentina. Tem essa reviravolta mesmo? Pois é, a verdade é que o River ele tem uma metodologia de não vender jogadores para concorrentes. E o Flamengo é um concorrente, tanto que fizeram a final da Libertadores 2019. A bola tá até aqui atrás, no estúdio do Papa. Pois é. Tá com a bola nas costas aí? Aí é por sua conta. Mas o River é um rival concorrente, um rival direto do Flamengo. Então, claro, se o River se classificar, a metodologia deles é não vender jogador para rival. Eles fizeram isso, você deve lembrar, com o Borré, né? O Borré era um jogador que o Atlético Mineiro e o Palmeiras tinham interesse. Acho que era o Grêmio e o Palmeiras tinham interesse e eles não venderam o Borré para esses times. O River Plate não vai vender, essa é a ideia, caso se classifique para as oitavas de final. E aí como é que fica, né? Porque tá uma pressão de empresário danada. O De La Cruz já falou, os empresários querem que ele venha pro Flamengo, né? Aí como é que fica? E detalhe que o Alan tá vindo pro Flamengo, né? Só falta ser anunciado agora, fechou. O acordo foi feito, inclusive o Fala Galo, o portal Fala Galo que trouxe. Daqui, ó. Volante Alan fica próximo de ser jogador do Flamengo. O canal Fala Galo postou. O negócio está mais próximo de ser fechado. Avançando no acordo, o ciclo de Alan no Atlético está próximo do fim. Para liberar o volante de 26 anos ao Flamengo, a diretoria do Alvinegro quer receber 7 milhões cerca de euros, né? Cerca de 36,7 milhões de reais limpos por sua fatia, que é à vista, tá? Conforme noticiado pelo Fala Galo, na tarde de ontem, o Atlético detém 65% dos direitos do atleta, 25% do Bertolucci, e Liverpool tem 10%. Liverpool da Inglaterra tem 10%. Se eu não me engano, ele foi da base do Liverpool até, né? Ele finalizou a base no Liverpool. Então, gente, o Flamengo perto de anunciar o Alan, jogador do Galo, está sendo contratado pelo Flamengo. E a gente tem essa situação aí que você falou de empresário. O Bertolucci foi peça-chave nessa negociação porque o Atlético Mineiro deve dinheiro a ele. E aí não tem como pagar e ele está forçando essa negociação para que eles possam pagar. No caso, ele continua com a porcentagem dele e fazem uma composição com o que devem a ele e aí resolve a situação. O Alan vem pro Flamengo. Bem bolado, né? O famoso bem bolado. O que acontece, que a gente percebe, o David, é que o Flamengo está cada vez mais próximo desse empresário, o Bertolucci. É o Bertolucci Futebol Clube, né? Não sei se você pensa da mesma forma. Exato, o que é uma grande interrogação, né? Por quê? Porque o Flamengo não é refém de empresário, pelo menos não deveria ser, já que o Flamengo hoje é um clube bilionário, né? Não tem essa dependência, assim como em outros momentos tinha, que falavam, né, que empresário emprestava dinheiro pro clube e tudo mais, só que nesse momento o Flamengo não precisava ser dependente assim, né? E a gente teve um novo episódio, David,
falamos um pouco de mercado aqui, a gente teve um novo episódio de Real Madrid Pode Esperar. É inacreditável, cara. O torcedor do Flamengo, tudo que o torcedor do Flamengo não quer é dirigente fazendo M. Com todo respeito ao seu Rodrigo Dunche. Ele tá lá, o Landim também. Porra, tu viu o que ele foi fazer, cara? Filmou o time da Inter de Milão antes do jogo e botou a gente se vê em dezembro. Os caras já até perderam o jogo. O cara filmou o time da Inter e falou, a gente se vê em dezembro. A Inter já até perdeu o jogo. Os caras têm uma mão podre que eu vou te falar. Fala aí. É feio, né? E dá margem pros adversários. Dá munição pros adversários. Fica com esse negócio, né? Se vê em dezembro, já não vê, porque a Inter já perdeu. Pois é, só se marcar um amistoso, né? Porque de fato a Inter já perdeu. Então, realmente parece Vai ter que marcar amistoso com a Inter? Fala. Só se o Rodrigo Dunche quiser cumprir a palavra dele aí, porque de fato... A gente se vê em dezembro. Aí o David fala o quê? Marca o amistoso, exatamente. Marca o amistoso. Já tá. Quando estiver perto do Natal ali, sabe? Perto do Natal, o campeonato italiano parar. Mas esses caras procuram isso, David. Flamengo foi zoado até pelo Maringá, a torcida do Maringá lá no Sul cantando. O Real Madrid pode esperar. Os caras não aprendem, meu irmão. Pois é. E o nosso Dunche aí poderia seguir o exemplo do Marcos Braz, do exemplo a não ser seguido, né? Muito bem. Desculpa aí, galera. E aí tem uma outra notícia aqui para passar para vocês. O Flamengo pode encontrar, não com a Inter de Milão, né, mas pode encontrar com o City, porque o City vai encarar Flamengo, Palmeiras e Real Madrid no... Vai, aspas, né? Se cair num grupo, matéria da ESPN, tá? Eles colocam cravando, vai encarar... Mas, na verdade, não tem como cravar isso, porque serão grupos, vai ser tipo uma Copa do Mundo com 32 times no Super Mundial de Clubes de 2025. E aí o City está garantido com esse título aí, o City está garantido e não a Inter de Milão do Rodrigo Dunche de Abranches, né? Que ele falou, nos veremos lá, não, vai ver o City já, né? Vai encontrar o City do Guardiola, do Haaland, né? Do que saiu machucado, o De Bruyne, sim, né? Saiu machucado, comemorou muito o título depois. Mas desnecessário, o Flamengo podia evitar esse tipo de coisa, né? Com esses dirigentes, né? Devia, né? Devia evitar, porque o exemplo recente já não foi dos melhores, né? E lembrando que tem o Mundial desse ano também, na Arábia Saudita. Tem. Aí o City já tá garantido. Já tá garantido. City garantido nesse e no Super Mundial de Clubes. E o Flamengo, se quiser alguma coisa, tem que se garantir ainda nesse de 2023. E se não se garantir, né? O Rodrigo Dunche vai... Já que deu muitas férias para os jogadores do ano passado, vai tirar um pouco das férias, né? Vai dar 15 dias só para organizar um amistoso contra a Inter de Milão. Amistoso contra a Inter de Milão. É brincadeira, a gente tem que ouvir essa, rapaz. Eu tenho minhas dúvidas, acho que o David não é Flamengo não, viu, galera? Já tá zoando desse jeito aí e ainda tem torcedor rival que acha que o cara é flamenguista. Bem, eu quero convidar você a participar do nosso grupo do Telegram, né? A gente tem... tem dois grupos aí no nosso com o link aí no nosso comentário fixado e chat fixado. São grupos do Telegram para você garantir aí presença gratuita, tá? Para você receber sinais 24 horas por dia. Júlio Miguel Neto tá lá com a gente, eu também entro lá, passo informação. Você recebe sinais de inteligência artificial e garante aí, cara, uma oportunidade muito boa para você ganhar uma renda extra aí, bem legal, né, nos nossos grupos do Telegram, tá? São gratuitos. 24 horas por dia de sinais e você arrebenta a boca do balão. Além disso, também tem o link aí no comentário no chat fixado do 6 de 6 para você fazer o cadastro. A rodada já começou. Para a próxima rodada, não esquecer de jogar, né? É gratuito. Você faz 6 palpites, acertou os 6, ganha 250 mil reais. E detalhe, você ganha sem botar um tostão. Não é aposta. É palpite gratuito, ganha 250 mil reais. Se você não acertar tudo, foi um dos que mais acertou, junto com quem acertou ali a mesma quantidade contigo, você ganha 10 mil, vai dividir 10 mil reais. Então tem dois tipos de prêmios diferentes e você pode arrebentar a boca do balão de graça. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. E eu termino aqui esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal do meu amigo. Tá aqui em casa, conheceu aqui hoje, assistiu a Champions comigo. Vou assistir o jogo do Botafogo com ele. Vou fazer uma resenha no canal dele lá também sobre o jogo do Botafogo. Afinal de contas, é o líder ainda. A gente tem que avaliar o que aconteceu, né?
Então estaremos lá no canal do David Sharp, logo após o jogo, uma resenha, né, sobre o jogo do Botafogo. Ele faz lá o pós-jogo dele dos outros times, mas eu vou participar rapidamente com ele lá também. Tá certo? Se inscreva lá no canal do David Sharp, o Antenados na Jogada. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!